Fala impressionadores, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de SQL no canal #Programação. Eu sou o Marcos e hoje a gente vai dar continuidade à nossa série de 4 aulas sobre um projeto de modelagem de bancos de dados. Essa aqui vai ser a segunda aula dessa série de 4 aulas. Se você caiu de paraquedas aqui, a nossa primeira aula está disponível na descrição desse vídeo. Então, se você não assistiu, entra lá no link e assiste, tá bom? Vai ser muito importante para você dar continuidade aqui nas aulas. E na aula de hoje, a gente vai falar sobre modelo conceitual, tá bom? Uma parte muito importante aqui do nosso projeto de modelagem de dados. Importante que fique claro que essa série de 4 aulas tem como objetivo te ensinar tanto a teoria, mas também a prática por trás da modelagem. Então a gente vai aprender a teoria e na quarta aula, na última aula, a gente vai criar um projeto prático de banco de dados utilizando a linguagem SQL, tá bom? Se você está gostando dessa série de aulas, deixa aqui nos comentários se você está gostando ou não, tá? É importante a gente ter esse feedback de vocês em relação a esse tipo de conteúdo. Deixa aqui nos comentários, então, se você gosta de uma série de aulas que tem o objetivo de fazer algum projeto prático, né? Uma aplicação prática. Então, deixa aqui nos comentários para eu saber o que você está achando desse conteúdo. E se você está gostando, já deixa o like no vídeo, isso ajuda demais a gente a sempre fazer cada vez mais conteúdo para vocês. E não esquece de se inscrever no canal também, tá? Se inscreve no canal e ativa o lembrete, o sininho de notificação, para sempre ser avisado dos vídeos de Python, SQL, ciência de dados e JavaScript que sai toda semana aqui no nosso canal, tá bom? Então é isso e vamos começar. Bom, pessoal, como eu falei, essa aqui vai ser a segunda aula da nossa série de projeto de modelagem de bancos de dados. Hoje a gente vai falar sobre modelo conceitual. E na aula passada, para quem não assistiu, a gente falou sobre a importância e a contextualização ali por trás de um projeto de banco de dados. Se você não assistiu, acessa o link aqui da descrição, tá bom? Então vamos lá. Essa é uma série de 4 aulas. Na aula passada, nós apresentamos a série e também contextualizamos sobre a importância de um projeto de modelagem de bancos de dados. Na aula 2, que é a aula de hoje, a gente vai falar sobre o modelo conceitual. Na aula 3, nós vamos falar sobre o modelo lógico. E na aula 4, nós vamos falar sobre o modelo físico, que é quando a gente, de fato, vai aplicar o projeto prático dentro de um SGBD, utilizando a linguagem SQL, tá bom? E hoje a gente está bem aqui, tá? Na aula de modelo conceitual. O que a gente vai falar na aula de hoje? Nós vamos falar sobre o que é o MER, o modelo entidade de relacionamento, o que é o DER, o diagrama entidade de relacionamento, o que é uma entidade, o que é um atributo, o que é um relacionamento, o que são cardinalidades, conceitos muito importantes dentro do modelo conceitual. É claro que eu não vou conseguir me aprofundar aqui com vocês em todos esses assuntos, porque eles são ricos, né, e complexos também, mas eu vou buscar resumir aqui e trazer de uma forma bem simplificada para que vocês possam entender e também a gente conseguir criar o nosso projeto de modelagem lá na aula 4, tá bom? Quais são as etapas de um projeto de modelagem? Bom, qual que é o objetivo de um projeto de modelagem, né? Basicamente, a gente garantir que o nosso banco de dados vai armazenar as informações que são relevantes ali dentro do nosso negócio, né? Então, o grande objetivo de um projeto de modelagem é exatamente esse, garantir que os dados armazenados são exatamente os dados que nós precisamos. É quase que uma etapa de organização da casa, né? Na aula passada, eu até fiz um paralelo com a lista de compras que a gente faz para poder ir no supermercado, né? Então, imagina um cenário em que você vai no mercado fazer compras e você não tem uma lista. Você vai comprar um monte de coisa e a chance de você chegar em casa e esquecer de ter comprado alguma coisa é muito grande. Por quê? Você não tinha uma lista de compras, você não se preparou para chegar lá com todas as informações e conseguir ter sucesso no teu objetivo, que é de fazer as compras, né? Agora, se você pega uma lista, né, uma folha de papel e você escreve todas as informações, todos os produtos que você precisa comprar, quando você chega no mercado, você vai ter um trabalho muito mais eficiente. O mesmo vale pensando do ponto de vista da empresa, né? Imagina uma empresa que precisa guardar informações. Ela vai precisar disso para poder fazer análises, para tomar decisões. E como que ela vai analisar dados se ela não tem os dados certos armazenados? Imagina se a empresa precisa fazer uma análise de faturamento, né? Faturamento em 2022, mas ela tem tabelas que não armazenam a informação de receita. Como é que você vai descobrir a receita total se na tua tabela de vendas você não armazenou a informação de receita? Esse problema pode ser evitado fazendo um projeto de modelagem, que é você sentar e entender
quais são as informações que são importantes da gente ter armazenado no banco de dados, tá bom? Essa que é a ideia de um projeto de modelagem. E esse projeto de modelagem, ele vai ter, em resumo, 3 etapas, tá bom? 3 etapas que vão ser divididas em 3 modelos. O modelo conceitual, o modelo lógico e o modelo físico, que é quando a gente, de fato, vai implementar o nosso projeto utilizando a linguagem SQL dentro de um banco de dados. Hoje, nós vamos falar sobre o modelo conceitual e todos aqueles assuntos que eu comentei com vocês no slide anterior. O que é o MER, DER, entidade, relacionamento, tá bom? E a partir do modelo conceitual, a gente vai avançando para os próximos passos, né? O modelo lógico e depois o modelo físico, tá bom? Vamos fazer uma breve contextualização aqui sobre o modelo conceitual. Um projeto de banco de dados, ele vai começar pelo modelo conceitual, tá bom? Vai ser nessa etapa que a gente vai descrever de forma resumida quais são os dados importantes de serem armazenados ali no banco de dados. Vai ser basicamente uma etapa onde a gente vai entender a realidade que a gente quer modelar e, a partir disso, quais são os dados que a gente precisa armazenar para conseguir modelar essa realidade. Marcos, como assim modelar uma realidade? Imagina que você precise fazer um banco de dados para uma universidade. A tua realidade é a universidade. Esse que é o teu contexto, a tua realidade. Você quer modelar um banco de dados para uma universidade. E o que você precisa saber sobre aquela realidade? Você precisa saber quais são as informações que são importantes. Para uma universidade, é importante eu armazenar informações dos professores, informações dos alunos, informações sobre os departamentos, informações sobre os cursos. Então, essas são as informações que você vai precisar armazenar considerando a tua realidade, né? Essa etapa tem como objetivo exatamente esse, entender quais são as informações importantes. Dentro da realidade de universidade, faz sentido você armazenar informações de produtos vendidos? Não, óbvio que não. A gente está falando de uma universidade, ela vai ser uma realidade diferente de uma realidade, por exemplo, de uma empresa que vende produtos. Uma empresa que vende produtos vai ter uma outra realidade. Então, o modelo conceitual vai ser a etapa onde a gente vai entender a realidade que nós estamos modelando e, a partir disso, a gente vai refletir sobre os dados que vão ser importantes a gente armazenar. Tá bom? E aí, como que a gente vai criar esse modelo conceitual? Nós vamos criar através do MER e do DER. Né? O que é o MER e o que é o DER? O MER é o modelo entidade relacionamento, tá? Que vai ser basicamente uma descrição sobre essas principais informações que vão ser armazenadas. Tá? Uma descrição bem crua, sabe? Bem crua. Então, o que eu acabei de fazer aqui com vocês, analisando uma realidade de uma universidade, eu meio que estava criando um modelo de entidade de relacionamento, né? Uma universidade, quais informações eu preciso armazenar? Eu preciso armazenar informações relacionadas a professores, relacionadas a alunos, relacionadas a departamentos. Mas que informações de professores eu preciso armazenar? Qual que é o departamento desse professor? Qual que é o nome desse professor? Qual é o contato desse professor? Né? Sobre o aluno, quais são as informações que eu preciso armazenar? Eu preciso armazenar o nome do aluno, o contato do aluno, a matrícula do aluno. Então, isso aqui meio que já é uma forma de a gente estar modelando, tá? E é claro que a gente vai entender, né? Baseado no que eu estou falando aqui, o que seria a entidade, o que seria o relacionamento, o que seria o atributo. É isso que vai ficar claro para vocês daqui a pouco. Tá? Mas o modelo conceitual ele vai envolver o modelo entidade de relacionamento e o diagrama entidade de relacionamento. E beleza, eu entendi que as informações importantes para a universidade são professores, são alunos, são departamentos. Como é que eu posso descrever tudo isso de uma maneira visual para que eu consiga entender o que eu preciso modelar? Então, essa descrição visual vai ser exatamente o diagrama entidade de relacionamento. Né? Então, é como se eu, por exemplo, eu entendi que eu preciso, que dentro da universidade eu vou ter professores, alunos e departamentos. Então, eu vou descrever visualmente essas informações. Vou ter uma caixinha que vai identificar visualmente a informação de professor, uma caixinha que vai descrever a informação de aluno. Tá? Isso aí vai ser o diagrama entidade de relacionamento. Tá bom? Ao longo dessa aula vai ficando mais claro para vocês aí sobre esses conceitos. Fechado? Então, isso que significa o MER e o DER, tá bom? Então, dando continuidade aqui, né? O que é uma entidade? Né? Entidade vai ser um elemento ou uma coisa da realidade que será observada e, consequentemente, modelada. Marcos, ficou meio confuso isso aí, não entendi. Um elemento da realidade que será observada e modelada. Tá, vamos lá. Vamos pensar numa situação em que eu quero modelar pessoas e carros.
Tá? Imagina que seja o Detran. O Detran precisa fazer um banco de dados ali para armazenar informações. Ele basicamente precisa de informações de pessoas e de carros. Legal. Então, imagina esse cenário aqui, onde eu vou ter essas 4 pessoas e esses 4 carros. O que seria a entidade? A entidade, ela vai ser cada elemento que está envolvido nessa realidade. E quais são os elementos envolvidos nessa realidade? Pessoas e carros. Pessoas e carros. Tá? Por que eles são elementos importantes e, consequentemente, vão ser as nossas entidades? Porque pessoas dirigem carros. Pessoas dirigem carros. Então, eu tenho uma relação entre esses dois elementos, entre o elemento pessoa e o elemento carro. Pessoa dirige carro. Então, a entidade, ela vai ser exatamente os elementos da minha realidade que eu estou modelando. Tá bom? Voltando, por exemplo, da universidade. Né? Lá na universidade, eu falei que uma universidade vai ter professor, vai ter aluno, vai ter departamento. Todas essas coisas, esses elementos, são as entidades, né? São os objetos que vão executar ou sofrer algum tipo de ação. Pessoa dirige carro. Carro é dirigido por pessoa. Aluno recebe aula de professor. Professor dá aula para aluno. Então, as entidades vão ser os elementos, as coisas, vamos dizer assim, os personagens daquela realidade que eu estou modelando, tá? Vamos pensar agora numa empresa de vendas, né? Um cenário de vendas. Quais são as coisas, né? Quais são os personagens envolvidos nessa realidade, né? Vamos trocar a realidade por uma peça teatral. Quais são os personagens envolvidos nessa peça? Pessoas, carros, tá? Eles vão ser os elementos, consequentemente as entidades, tá bom? E geralmente as entidades, elas vão ter algum tipo de relação entre si. Então, pessoa dirige carro, cliente compra produto, departamento possui funcionários. Então, geralmente as entidades vão ter alguma relação entre si, tá? Agora, do ponto de vista até agora eu estou explicando para vocês o conceito por trás do modelo entidade de relacionamento. Então, nós entendemos o que é uma entidade. Legal, e como é que eu faço um modelo visual da entidade para poder identificar o que é uma entidade? Então, tá bem aqui, ó. Uma entidade, ela vai ser representada por meio de um retângulo. Então, no nosso diagrama entidade de relacionamento, sempre que nós virmos um retângulo, nós vamos ver ali uma entidade sendo representada. Legal? E dentro do retângulo a gente vai informar o nome daquela entidade. Então, a entidade pessoa. Como é que eu represento a entidade pessoa em um diagrama? Eu vou representar por meio de um retângulo, onde dentro vai ter o nome daquela entidade. Então, posso ter a entidade pessoa, a entidade carro, a entidade departamento, a entidade professor, tá bom? E a gente se refere a um elemento particular, né, dessa entidade como sendo uma ocorrência dessa entidade. Então, por exemplo, a entidade pessoa, nesse exemplo aqui, vai ter 4 ocorrências. Né? O que são 4 ocorrências? São 4 pessoas que eu vou ter dentro da entidade pessoa. Essas ocorrências vão ser a Ana, o Bruno, a Carla e o Diego. Tá bom? Então, essa aqui vai ser a ideia por trás da entidade. Legal. Entendemos que uma entidade vai ser exatamente aquele elemento que faz parte de uma realidade que eu estou modelando. Essas entidades podem ser pessoa, carro, produto, marca, cliente, enfim. Esses vão ser exemplos de entidades. Mas vamos lá. Vocês concordam comigo que essas entidades, esses elementos têm características? Por exemplo, a entidade pessoa, né? Quais são as características de uma pessoa? Bom, uma pessoa ela tem um nome, ela tem um sexo, ela tem um CPF, ela vai ter um telefone de contato, ela vai ter uma data de nascimento. Então, a entidade pessoa, ela vai ter uma série de características. E a entidade carro? A entidade carro, ela também vai ter uma série de características. Que características são essas? Nome do carro, qual que é o preço daquele carro, qual é a marca daquele carro, qual é o ano daquele carro. Então, as entidades, elas vão ter características. E essas características nós chamamos de atributos. Então, o atributo, os atributos, né, vão ser todas as informações que são associadas a cada ocorrência de uma entidade. Então, por exemplo, a Ana, quais são os atributos da ocorrência de pessoa Ana, né? Quais são as características de Ana?
As características podem ser CPF, nome e sexo. CPF, nome e sexo. São as características, os atributos da entidade, tá bom? Do ponto de vista de um diagrama, como que a gente representa os atributos? Então, eu tenho a entidade pessoa e os dados, né, as características da entidade pessoa vão ser, por exemplo, CPF, nome e sexo. CPF, nome e sexo. Se você for um pouquinho mais avançado, você já consegue fazer um paralelo com tabelas. O que são tabelas? Tabelas são lugares onde vamos armazenar dados. Então, pensando do ponto de vista de uma tabela, cada linha vai ser uma pessoa e cada coluna vai ser uma característica daquela pessoa. Vai ter uma coluna de CPF, uma coluna de nome, uma coluna de sexo. Eu estou pulando um pouco as etapas, mas só para quem for um pouquinho mais avançado vai conseguir já pegar alguns paralelos. Se você ainda não entende sobre tabela, fica tranquilo, a gente vai falar mais a fundo sobre isso na aula 3 da nossa série, tá bom? Mas o que você precisa entender é que uma entidade ela vai ter uma série de características. Essas características elas vão ser, na verdade, atributos, tá bom? Então, a entidade pessoa vai ter atributos. Que atributos são esses? CPF, nome e sexo. Legal? E o que é um relacionamento? Um relacionamento se trata de um conjunto de associações entre entidades. Ou seja, vai ser basicamente a forma como as entidades se relacionam. Então, pensando aqui no cenário pessoa e carro, como que esses dois elementos eles interagem? Pessoa dirige carro. Então, essa palavrinha dirige é o que cria o relacionamento entre pessoa e carro. Entre pessoa e carro, tá bom? Então, o relacionamento nada mais é do que a forma como as entidades interagem entre si. Uma pessoa, ela pode dirigir vários carros. Um carro pode ser dirigido por várias pessoas. A Ana pode dirigir o Onix. O Bruno pode dirigir o Fiesta. O Caio pode dirigir um Honda Civic, né? O Honda Civic pode ser dirigido pela Ana e pelo Bruno. O Fiesta pode ser dirigido ali pelo Caio e pelo Diego. Enfim, então a forma como as entidades vão interagir entre si, a gente chama de relacionamento, tá bom? E o que acontece, né? No final das contas, a gente falando desse cenário pessoa dirige carro, o nosso diagrama final, né, desse modelo entidade de relacionamento, ele pode ser representado por isso daqui, ó. Então, a gente identificou quem são as entidades. As entidades são pessoa e carro. Nós identificamos também quem são os atributos. Para pessoa, CPF, nome e sexo. Para carro, placa, modelo e ano. E a relação entre essas duas entidades é a relação dirige. Pessoa dirige carro. E aí, como que a gente junta tudo isso em um diagrama bem visual para a gente bater o olho e entender o modelo que a gente está criando? Vai ser dessa forma. Então, olha só. Entidades são representadas por retângulos, tá? Então, eu vou ter uma entidade pessoa e uma entidade carro. Cada entidade vai ter uma série de atributos, ou seja, características. Então, a pessoa vai ter uma característica CPF, uma característica nome, uma característica sexo. Carro vai ter uma característica placa, característica modelo, característica ano. E como vai ser a relação entre essas duas entidades? A relação vai ser dirige, pessoa dirige carro. E o relacionamento a gente representa através de um losango, tá bom? Pessoa dirige carro. E isso daqui, pessoal, vai ser exatamente o diagrama entidade relacionamento. Tá bom? O que foi o modelo entidade relacionamento? Foi eu entender quem é entidade, quem é atributo, quem é relacionamento. E o diagrama é eu pegar todas essas informações e traduzir em um diagrama bem visual. Tá bom? Essa aqui vai ser a ideia, tá? Bom, e aí o que acontece, né? O que acontece? Já dando um spoiler aqui, né? Pessoa dirige carro. Vamos lá. A gente pode descrever essa relação entre pessoa e carro através do que a gente chama de cardinalidade. Como assim? Uma pessoa, ela pode dirigir vários carros, assim como um carro pode ser dirigido por várias pessoas. Então, a cardinalidade, que é o nosso próximo assunto, vai ser exatamente o que vai descrever ainda melhor a relação entre as entidades. Então, nesse caso aqui, ó, o que significa esse N desse lado e N desse lado? Significa que uma pessoa ela pode dirigir N carros, N, né, a mesma coisa que muitos.
um ou mais, um ou muitos. Então, uma pessoa pode dirigir um ou mais carros, assim como um carro pode ser dirigido por uma ou mais pessoas. Então, o N ele vai representar a quantidade, né, de relações que podem ser feitas ali entre essas entidades. Uma pessoa pode dirigir vários carros, assim como um carro pode ser dirigido por várias pessoas. A isso a gente dá o nome de cardinalidade. Então, legal, Marcos, do nada você trouxe esse conceito. Poxa, exemplifica um pouco melhor. Vamos lá, eu estou trazendo aqui para vocês, pessoal, esses conceitos, como eu falei, eles não são tão simples assim, né? Eu precisaria de mais tempo para poder me aprofundar com vocês, mas a ideia aqui é dar um contexto para que vocês possam entender esses assuntos, tá? Esses conceitos. Então vamos lá. O que é a cardinalidade? A cardinalidade vai ser a forma como as entidades vão se relacionar. As cardinalidades elas podem ser de 3 tipos. Um para N, né? Ou um para muitos, né? E muitos para muitos. Ou seja, quando vocês veem esse 2 pontos 1, significa uma cardinalidade 1 para 1. 2 pontos N significa 1 para muitos. N, 2 pontos N, muitos para muitos. Tá, Marcos, beleza, mas ainda não ficou claro para mim o que é esse troço de cardinalidade. Do nada você trouxe isso? Calma que vai ficar claro. O que é importante que você entenda nesse momento é os tipos de cardinalidade que existem e eu vou dar exemplos aqui para vocês agora. Então vamos lá, exemplo de uma cardinalidade 1 para 1, para ficar bem claro para vocês, tá? O que é a cardinalidade 1 para 1? A cardinalidade 1 para 1, ela vai acontecer quando uma ocorrência de uma entidade se relaciona com apenas uma ocorrência de outra entidade. Traduzindo, vamos pensar num exemplo aqui. Imagina que você está modelando ali um cenário de uma empresa. E aí, dentro de uma empresa, pessoas utilizam computadores. Só que acontece, né? Funcionários utilizam computadores. Só que acontece, a pessoa sentou para trabalhar no primeiro dia dela, ela vai receber um computador, certo? Um computador. E esse funcionário, ele vai usar um e apenas um computador. Essa é que é a ideia. Da mesma forma que esse computador que a pessoa recebeu vai ser usado apenas por ela. Então, em termos de cadastro no sistema da empresa, eu tenho, por exemplo, que o funcionário João, ele vai ter acesso ao computador, ao notebook Dell 123. E o notebook Dell 123 vai ser usado apenas pelo João, tá? É claro, pessoal, que eu estou dando um exemplo de uma realidade modelada. Um projeto de modelagem de banco de dados não tem certo e errado, né? Você poderia ter uma empresa onde uma pessoa utiliza vários computadores, assim como um mesmo computador pode ser usado por várias pessoas. Mas é comum que dentro das empresas um funcionário tenha acesso a apenas um computador e um determinado computador esteja com apenas uma pessoa enquanto ela estiver dentro da empresa. Então, uma cardinalidade 1 para 1 representa um relacionamento 1 para 1, que significa o quê? Um funcionário, ele usa um computador, no máximo, e o computador, ele é usado por apenas um funcionário. É isso que significa esse 1 para 1. Funcionário usa um computador e o computador é usado por um funcionário. Isso que é a cardinalidade 1 para 1, tá bom? Exemplo de uma cardinalidade 1 para N. Acontece quando uma ocorrência de uma entidade se relaciona com muitas, né? Com uma ou mais ocorrências de outra entidade. Legal, como assim, Marcos? Vamos para um exemplo. Imagina que a relação entre fabricantes e carros. Fabricantes e carros. Fabricante que eu digo é Chevrolet, Volkswagen, Honda, Hyundai, Fiat. Então vamos lá, como é que é a relação entre fabricante e carro? Fabricante fabrica carro. Então olha só, entidade fabricante, ela fabrica a entidade carro. Legal. Só que como é que é a relação entre essas duas entidades? Uma fabricante, ela pode fabricar vários carros, certo? Vários carros. Então, por exemplo, a Honda, ela fabrica o City, fabrica o Civic. Então, uma fabricante pode fabricar vários carros. Então, olha só, a fabricante, ela pode fabricar N carros, ou seja, um ou mais carros. Só que um carro, ele é fabricado apenas por um fabricante. Um carro é fabricado por um fabricante. Ou seja, o Honda Civic, o Civic, ele é fabricado pela Honda. Sei lá, o Corolla é fabricado pela Toyota. Ah, mas Marcos, pode ser que um carro tenha uma peça de um, uma peça do outro. Não vou entrar nesse detalhe, tá, gente? O que eu estou falando aqui vocês nunca vão ver um Honda Civic
com a logo da Honda e a logo da Chevrolet. Não. Um carro ele é fabricado por um fabricante, mas um fabricante pode fabricar vários carros. Então a cardinalidade aqui, essa cardinalidade, o exemplo aqui vai ser uma cardinalidade 1 para N, onde o fabricante ele fabrica um ou mais carros, é isso que significa o N, e um carro é fabricado por, no máximo, um fabricante. Fechado? Esse é um exemplo de 1 para N. Já a cardinalidade N para N vai ser o quê? Uma situação onde N ocorrências de uma entidade se relaciona com N ocorrências de outra entidade. Exemplo, imagina a relação entre clientes e produtos. Um cliente compra vários produtos, assim como um produto pode ser comprado por vários clientes. Então, o João, ele pode comprar vários celulares. Ele pode comprar um iPhone, um Samsung, um Motorola. Legal. Agora, um telefone, um celular Samsung, ele pode ser comprado pelo João, pela Ana, pelo Bruno, pelo Thiago. Então, um cliente, ele pode comprar vários produtos e um produto pode ser comprado por vários clientes. Então, esse seria um exemplo de cardinalidade, de relacionamento N para N. Tá bom, pessoal? Então, essa foi uma ideia aí sobre cardinalidade, mais um tema importante aí dentro do nosso modelo conceitual. Legal? Bom, pessoal, agora eu vou fazer um resumo aqui para vocês em relação a tudo que a gente falou, para que a gente consiga consolidar o que a gente aprendeu. Então, primeira coisa é o seguinte, dentro do modelo conceitual, a gente trabalha com o MER, modelo entidade de relacionamento, e o diagrama entidade de relacionamento, que vai ser uma representação gráfica do modelo entidade de relacionamento. Então, quando você ouvir MER e DER, você já sabe, tá bom? O DER vai ser um diagrama que representa o modelo entidade de relacionamento. Entidade vai ser um elemento da realidade que nós estamos modelando. Então, por exemplo, a realidade que eu estou modelando vai ter a entidade carro, vai ter a entidade pessoa, a entidade cliente, a entidade fabricante, a entidade marca. Já o atributo vão ser as características das entidades. Legal? Nome, CPF, matrícula, data de nascimento, e-mail. Os relacionamentos vão ser a forma como as entidades interagem. Então, pessoa dirige carro, cliente compra produto. E para fechar, a forma de representar um relacionamento é através das cardinalidades, que podem ser 1 para 1 para N e N para N. Tá bom, pessoal? Então, essa foi a nossa ideia aqui da nossa segunda aula, apresentar para vocês um modelo conceitual de uma forma um pouquinho mais aprofundada, mas a gente, claro, não conseguiu falar de tudo, né, e explicar tudo nos seus mínimos detalhes, tá? Mas foi suficiente ali para vocês terem esse conhecimento para quando a gente chegar na parte prática, lá na aula 4, a gente conseguir implementar um projeto de banco de dados utilizando a linguagem SQL. Fechado? Então, com isso, a gente encerra a nossa segunda aula. Na próxima aula, na aula 3, a gente vai falar sobre modelo lógico, né? O que são tabelas, normalização, dicionário de dados, enfim. Uma aula bem importante também para a gente chegar na nossa aula prática. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtiram, deixa um feedback aqui pra gente, o que vocês estão achando dessa série, se vocês estão gostando, o que vocês estão achando. Muito importante saber de vocês a opinião e o feedback em relação a esse conteúdo, tá bom? Aproveita e já deixa o like no vídeo também e se inscreve no canal para sempre ser avisado de todos os vídeos aqui que a gente faz no hashtag programação de Python, SQL, ciência de dados e JavaScript. Fechado? Então é isso. Um grande abraço, bons estudos. A gente se vê na próxima aula.